Olá, gente, boa noite. A gente está aqui voltando no domingo com a nossa programação Assista Mulheres, e a gente vai estar, obviamente, discutindo questões que diz respeito a nós mulheres e com convidadas mulheres, tá? A gente tem como referência, na verdade, como um provocador do debate de hoje, um documentário que é Miss Representation, mas antes da gente entrar nessa discussão, que vai falar sobre mulher, estética, política e tudo mais, mulher na sociedade, eu vou passar aqui alguns informes que eu considero muito importante, né, nessa avaliação da semana, nesse balanço semanal, digamos assim, de alguns acontecimentos, e a gente vai começar o primeiro informe, claro, né, sempre tendo como referência o momento que a gente vem passando, que é a pandemia, né, o coronavírus e os impactos aqui no país e no estado do Ceará. Hoje, no domingo, nós já estamos com 1.864.681 pessoas atingidas já pela Covid, infectadas, né? Na verdade, são famílias inteiras atingidas dessas pessoas, e a gente tem 72.100 mortos, é muita, mas muita gente, e a gente vem vendo um governo federal ainda tratando com muito desdém, claro, né, priorizando o lucro e não a vida das pessoas. No Ceará, a gente tem 136.759 pessoas contaminadas pela Covid, e a gente tem 6.867 pessoas mortas, vítimas aí desse vírus que é o Covid-19. Então, esses números são estarrecedores, são números muito altos. Oi, saudações, Adriano. Muito alto mesmo, e faz com que a gente repense determinadas políticas públicas, inclusive patrocinadas e estimuladas por governo federal e por governo estadual também, né, sobre alguns aspectos, principalmente o aspecto econômico, em que eles priorizam. Depois dessa notícia da Covid no Brasil e no Ceará, nós vamos ter um outro informe que tem a ver com abaixo-assinado. Nós, professores do estado do Ceará, nós tivemos reunião que inclusive tirou como encaminhamento um abaixo-assinado, que já conta com 2.000 pessoas que já assinaram esse manifesto, tá? A gente fez um manifesto, não é um abaixo-assinado, é um manifesto, que aí a gente chama também de abaixo-assinado porque as pessoas estão assinando o manifesto, tá bom? É um manifesto que fala sobre, enquanto houver pandemia, não tem retorno às escolas. Isso é uma avaliação que a gente tirou depois de mais de uma hora de discussão com vários professores da capital, aqui de Fortaleza, e também do interior, e a gente resolveu fazer esse manifesto e passar para muitos professores assinarem. Ana Karina, onde é que eu encontro esse manifesto? Tem na página da Ana Karina pessoal no Instagram, tem na página também no Facebook, então procura lá que vocês vão encontrar esse abaixo-assinado, esse manifesto assinado aí por 2.000 pessoas. Terceiro tema tem a ver também com educação, mas com pautas que tem a ver também com todos nós, né, com a sociedade, que é a questão do novo ministro da Educação. Já é o quarto ministro da Educação que o governo Bolsonaro vem colocando. O primeiro, o Félix Rodrigues, foi um terror, atacou muito as universidades, as escolas públicas, e aí depois a gente teve o Weintraub, que agia como um verdadeiro moleque mesmo, na educação, brincando, fazendo chacota, né, enfim, com a educação, e não fez nada que prestasse, nada sério. Claro, vindo desse governo Bolsonaro, não pode vir nada que preste mesmo. O terceiro nome nem sequer esquentou a cadeira, pode-se assim dizer, que aí vinha com currículos falsos, né, e aí pediu para sair, e agora o quarto ministro, que é o Milton Ribeiro, que é reitor de uma universidade privada, uma universidade, inclusive, ele é pastor, mas aqui não é nenhuma crítica pelo novo ministro Milton Ribeiro por ser pastor, não é isso, o problema é que ele coloca na educação como se fosse um espaço da igreja dele, da moral, dos valores em que ele acredita, e não é isso. A gente vive num país laico, né, e a gente precisa que a educação ela seja respeitada como tal, até porque tem que representar a todos, né, no país. Então
É um ministro da Educação que diz que nas universidades tem sexo sem limites, né, que fala que criança deve sentir dor para aprender, né, então ele é um defensor da palmatória. Diz também que pai ausente, né, na verdade o papel do pai que ele coloca, né, é o orientador, o norteador da família, né, então a gente vê o nível de machismo que tem em todos os outros perfis do governo Bolsonaro, né, mas ele deixa isso bem claro quando ele fala essas aberrações. E para fechar aí no perfil, né, se é que é possível fechar alguma coisa nessa série de horrores desse ministro da Educação, ele é super antipetista, né, nenhuma novidade, né, então anti-Dilma, é contra o Bolsa Família, infelizmente está no Ministério da Educação. O que é que o Bolsa Família tem a ver com a educação? Tudo, porque um dos pré-requisitos para se receber o Bolsa Família é que os alunos, estudantes estejam frequentando a sala de aula, né, então ele é contra o Bolsa Família, contra os educadores, ele é a favor do projeto Escola Sem Partido, e quando ele entrou agora no Ministério, na sexta-feira, foi anunciado pelo Bolsonaro, entrou mais 7 pessoas também no Ministério, técnicos, digamos assim, também com um perfil idêntico ao dele. Então, ele não veio só, ele trouxe um grupo de ultraconservadores, pessoas do ódio mesmo, que aí isso tem impacto no dia a dia, na sala de aula e na vida dos professores e também na vida das estudantes, dos estudantes. O nosso outro informe, na verdade, tem a ver com um agradecimento, tá? Estou pulando para o quarto informe. O terceiro informe tem a ver com o que aconteceu essa semana de forma bastante absurda. Nos deixou estarrecidos, mas nem tanto assim, tá? Que é a política em relação ao meio ambiente. Não é só o ministro do meio ambiente que falou coisas absurdas e que faz coisas absurdas, como, por exemplo, achar que nesse momento da pandemia tem que se passar a boiada porque está todo mundo focado na pandemia. A gente teve aqui em Fortaleza, né, e aí não adianta o prefeito Roberto Cláudio vir dizer que não tem nada a ver com isso, porque é uma secretaria dele, da prefeitura, vir atacar a Sabiaguaba, né, querendo, inclusive, que a especulação imobiliária construa num espaço de 50 hectares, né, construa prédios para serem vendidos a preço exorbitante. Não é para ser construído nada, é uma área de reserva ambiental, que não tem só a ver com a vida a fauna e a flora, né, de animais e a vida vegetal, não é só isso, é a nossa vida também, né, então, assim, isso impacta seriamente na vida das pessoas aqui na cidade, para não dizer no estado do Ceará. Sabiaguaba é um espaço importante, além de ter também sítios arqueológicos, inclusive o sítio arqueológico mais antigo no estado do Ceará está lá na Sabiaguaba. Então, é uma série de horrores o que essa Secretaria do Meio Ambiente, digamos assim, vem fazendo em relação a essa atitude de querer colocar nas mãos das grandes empreiteiras, né, dos homens mais ricos da cidade, a Sabiaguaba e, enfim, e a vida, obviamente, das pessoas atacando diretamente o meio ambiente. Então, esse terceiro informe é a nossa verdadeira repugnância a essa política de destruição do meio ambiente, também priorizando o capital, também priorizando o lucro e não a vida das pessoas. Agora sim, o nosso quarto... Oi, Rebeca, boa noite. O nosso quarto informe tem a ver com a atividade que a gente fez ontem. Ontem, no sábado, a gente construiu a primeira reunião, a nossa primeira plenária de apoiadores da pré-campanha Por Todas Nós, né, a vereança, Ana Karina, né, a vereança. Então, eu queria muito agradecer as pessoas que participaram, que colaboraram nessa reunião de apoiadores, e espero que a gente possa crescer ainda mais, porque é mais do que necessário, sim, ocupar a Câmara de Vereadores com mulher feminista, socialista e, obviamente, que defenda o interesse da classe trabalhadora e não essa Câmara que a gente tem aí, cheio de homens de dinheiro, que não liga para a vida dos trabalhadores, muito pelo contrário, se puder atacar, eles vão estar atacando, né, e retirando, inclusive, a boa parte da população que vive sem moradia, né, inclusive tirando a possibilidade dessas pessoas terem uma vida digna, né, então a gente precisa mudar esse perfil.
Eu estou falando isso também porque uma das nossas convidadas hoje para Assista Mulheres é a Duda, que é do MTST, é um movimento que eu respeito muito, que é um movimento de luta por moradia, e ninguém melhor do que as mulheres para lutar por moradia, né? Então, estou muito honrada assim, com a presença da Duda aqui, a gente vai estar discutindo, vai estar debatendo. Oi, Duda. A gente hoje não vai estar debatendo a questão da moradia, mas a gente vai estar pautando mulheres, e a gente tirou como o pano de fundo dessa discussão um documentário, que é um documentário que, infelizmente, muito limitado, né? Muito limitado, porque ele pega muito essa vertente da estética da mulher branca, mas, enfim, pautou quase nada da mulher negra, mas é bom que a gente possa trabalhar alguns elementos que o documentário aborda, né? Estou aqui pegando aqui as anotações, eu anotei várias coisas, mas, enfim, ele inicia colocando a questão das meninas desde pequenas serem construídas com mensagens midiáticas, né, de como elas têm que ser, aparentemente falando, e aí vai ter a menina, vai se colocar na situação de ter que alisar o cabelo, de ter que ser muito magra, né, uma boa aparência, esse aspecto da boa aparência é a aparência, no caso aqui no Brasil, a aparência do colonizador europeu. Então vai discutir um pouco essas questões que as meninas acabam muito cedo tendo que assistir a essa enxurrada de informações e que vão deformando, né? Deformando por quê? Porque não faz parte da maioria da população brasileira esse perfil de mulher que é apresentado como algo perfeito pela mídia, né? E a gente vê propagandas de tudo quanto é produto, né? O corpo da mulher sendo utilizado como mercadoria mesmo, para vender até ração de cachorro, né? Se a gente duvidar, nosso corpo está a serviço sempre dessa coisa aí de mercado, mercadológica, né? Sempre em cima do lucro. Enfim, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, pegando esse aspecto, e tem vários outros aspectos do documentário, um documentário de 1h30, muito amplo, né? Ainda faltam algumas coisas, mas ele pega várias questões importantes, até da representatividade política também, enfim, fica bem à vontade aí para você falar. Boa noite, né? Eu queria começar agradecendo o convite, claro, né? Eu fico muito feliz. E boa noite aos companheiros e companheiras que estão assistindo essa live. Sou a Duda do MTST, como já foi dito. Eu vi que alguns companheiros já comentaram aí, né, e tal. Como a Ana Caninha falou, né, o documentário inicia-se com essa pauta que é o corpo da mulher na mídia, né, como a mídia aborda o corpo da mulher. E aí eu vi que tem muito dos concursos, né? Concursos de menina na infância. E é um absurdo, porque crianças são submetidas a passar por bronzeamento artificial, a maquiagem super pesada, o cabelo tem que ser liso, as meninas têm que ser magras. E são crianças, gente, elas não têm nem o direito da escolha. E isso tudo vem de uma cultura de que os pais, né, colocam essas crianças para esses concursos, né? E então vem desde criança, né? Esse lance do corpo perfeito, do corpo sem estrias, do corpo sem celulite, do corpo malhado, do corpo magro, do cabelo liso, do cabelo louro, do cabelo. Enfim, todas essas questões que a gente já está saturado de discutir, mas que é super importante. E aí, como ela também pontuou, no documentário eu não me vi em nada, né? Porque não tem mulheres negras, não tem mulheres com meu biotipo. E aí eu fui avaliando e aí fui vendo que realmente a mídia também não aborda pessoas com meu biotipo, né? Pessoas negras, cabelo enrolado, gordas, e enfim, um corpo de uma mulher. E aí o documentário vem trazendo várias essas questões, né? Da questão de produtos, né? Se a gente for ver os comerciais, a cerveja. Coloca quem para fazer o comercial da cerveja? Uma mulher. E aí essa mulher vai estar como? Vai ou de shortinho muito curto e um top, né? Ou então de biquíni na praia, e aí tem toda essa questão da cerveja, né? E entre outras coisas também, roupa, maquiagem, e aí é o uso excessivo do corpo da mulher, né? E aí também, e ainda no documentário, né, a gente vai assistindo, tá, e vai vendo, que as pessoas que produzem esses produtos, eles falam, né, que o importante para eles é vender o produto. Então, assim, tá, vou vender o produto, então foda-se
é a mulher que está fazendo comercial e foda-se o psicológico dela, foda-se se ela vai ter que emagrecer para estar no comercial ali. Tô nem aí, eu quero vender meu produto e ponto. Tô nem aí pro que ela vai passar depois ou antes na vida dela por conta disso. E aí eu anotei um monte de coisa, gente, porque o documentário assim, aborda muita coisa. E aí eu anotei algumas coisas aqui, né? Tipo, trazendo para minha realidade de mulher, né? Mulher preta e tal, tal. A mídia não aborda, como já falei antes, né? A mídia não aborda os nossos corpos, né? E quando aborda os corpos das mulheres pretas, são sempre como a mulher gostosona, do corpo perfeito, e aí é para aí onde a mídia explora, né, os nossos corpos, né? Que todas as mulheres pretas têm que ser daquele jeito. Tem que ter um corpo bonitão, que tem que ter a bundona, a barriguinha bem sequinha e tal, que vai atrair o macho velho, né? Então, eu nunca me senti representada na mídia por conta disso, porque eu não sou esse estereótipo. Mas eu também sofri muito com isso, porque eu tomei remédio para emagrecer, quis alisar meu cabelo e tal, quis passar por toda essa questão, essa transição de ser uma mulher maravilhosa, bonitona, para atrair olhares e ser percebida e tal. E é muito, muito foda isso, né? Porque isso mexe muito com o nosso psicológico, do que a gente se submete a passar por conta dessa mídia ridícula que coloca ali uma coisa que é impossível você ter, ou você não ter celulite, você não ter estria, você ter um corpo perfeitãozão, sem nada, sem uma dobra. Gente, é muito, muito pesado, sabe? Essas coisas. E também em novelas, né, ou em filmes, né, colocam as mulheres negras e gordas no papel de empregadas, né, de babás, e não que isso seja ruim, não é uma coisa ruim, mas é que nunca colocam a gente como protagonista daquela história, nunca nos colocam num papel central, né, de que a gente pode fazer papéis também de protagonismo nas novelas, em filmes e afins. Não que fazer um empregado, uma babá ou outra coisa seja uma coisa ruim, né? Não é isso. A questão é que nunca nos colocam como um protagonista da história. Nós nunca vamos ser as mulheres protagonistas de uma novela das 9, né? Embora algumas coisas estejam mudando, né? Algumas atrizes aí estejam se posicionando mais, colocando e tal. Mas é muito difícil a gente se ver, né? Eu, pelo menos, não me vejo em muita coisa da mídia, não me vejo. Eu comecei a me ver como uma mulher bonita, que o meu corpo é bonito, que nada meu é feio, com companheiras do próprio movimento da MTST, que são mulheres reais, e que elas se achavam bonitas, e que elas são realmente muito bonitas, mas que elas não estavam pouco se achando para a mídia, elas estavam se vendo e dizendo, não, eu sou bonita e tal. Então foi com elas que eu me vi, foi com elas que eu aprendi que eu era bonita, que o meu cabelo é bonito, né, que o meu corpo é bonito e tal. E não foi através da mídia que eu aprendi isso, infelizmente, né? Porque muitas meninas aí passam pela mesma coisa que eu passei, né? De não se ver, de não se reconhecer. Então, eu acho que a gente vai discutir no decorrer, né? Porque eu não quero falar tudo para a gente poder debater. Então, o mais é isso mesmo. Sim, eu estou esperando aí o técnico colocar a imagem. Olha, ele colocou. Ei, Duda, eu vou chamar a Raquel também para entrar aqui nessa discussão, para a gente ficar nós três melhor, né? Enfim, Raquel, por favor, entre aqui para a gente bater um papinho sobre esse documentário. Antes de passar para a Raquel, eu vou ler aqui alguns dados que eu peguei no documentário que eu achei muito interessante, que diz assim, olha só, 53% das adolescentes não estão satisfeitas com o seu corpo, ou seja, a maioria, né? Aos 17 anos, essa não satisfação aumenta para 78%. Apenas 22% das adolescentes estão ou satisfeitas ou é indiferente para a questão estética, né, do corpo. É um número muito, muito baixo, né? 22% estão satisfeitas ou ignoram essa questão estética. 65% tem transtornos alimentares. 17% das adolescentes se cortam, né, se mutilam. Enfim, e a depressão, que está também relacionada, né, um dos motivos da depressão também está relacionada a isso.
duplicou entre o ano de 2000 e 2010, né? Então, assim, durante esses 10 anos, a gente vai ver aí um aumento estarrecedor de depressão entre as adolescentes. Como a gente é jovem, vocês, Duda e Raquel, e eu sou professora, a Duda, eu trabalho com a juventude, por ser professora, a gente constata que isso é real mesmo, né? Essa não aceitação do corpo, né? Uma realidade entre as meninas mais novas, entre todas nós mulheres, porque assim, tem um aspecto interessante do início do filme que ele vai dizer que uma das coisas que é cobrada às nós mulheres é sermos fortes, incansáveis, né? E não é assim, né? A gente, na verdade, nós somos destruídas o tempo todo pela mídia, porque uma coisa, a Duda falou várias coisas interessantes, mas teve uma que ela disse assim, convivendo com as mulheres reais, e é isso, né? Na realidade, esse perfil de loira, de olhos claros, não é da maioria da população, né? É uma minoria mesmo, e buscar isso como algo, como ideal, é irreal, né? Então, é absurdo isso. Essa imposição estética que se coloca na vida das meninas e de nós, mulheres, né? E aí, essa questão de ser forte e incansável, deve ser para a gente estar encarando a dupla, a tripla jornada e ainda se achando, né, a empoderada, e não é bem assim. A gente tem que, né, o máximo, além de ser a melhor no trabalho, ser a melhor dona de casa, ser a melhor mãe, né, a gente encarar tudo isso como sendo a melhor, enfim, fazer pós não sei isso, pós não sei aquilo, ser melhor em tudo isso, a gente ainda tem que ser bela, né, e aí não dá, né, não dá mesmo, é muita carga em cima de nós mulheres. Raquel, por favor, fica à vontade aí. Acho que vai ficar nós três. Boa noite, né? Primeiramente, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Ana. Muito bom estar aqui mais uma vez, principalmente com essa minha companheira aqui, a minha cidade vizinha de Maracanaú, uma cidade que eu militei por anos e anos e que ainda milito, né? Porque é a cidade fronteiriça com a minha, que é Pacatuba, que é a Duda. Muito bom estar aqui com ela, uma pessoa que eu admiro muito, que acompanho nas redes também. E o documentário, né? Gente, o documentário é muita informação, de verdade, né? Ele traz muitas informações e muitas coisas que a gente poderia passar aqui 3 horas debatendo. E mesmo trazendo tantas coisas, a gente ainda nota que existe esse déficit que a Duda trouxe para a gente, né? Que, inclusive, a gente conversando, e foi o que ela falou, isso é reflexo, inclusive, de que essa mídia não comporta, né? Não traz à tona essas mulheres, as mulheres negras, as mulheres gordas, né? Isso não é representado pela mídia, né? O documentário ele vai trazer muito como os filmes retratam, como é o jornalismo, enfim, várias questões. Então, ele inclusive deixa a desejar, porque de fato essa mídia, principalmente a hollywoodiana, né, o cinema hollywoodiano, ele não trata essas questões. Isso o documentário é do ano de 2000, agora eu até pesquisei, esqueci, eu acho que é 2011 esse documentário. Essas pautas, né, estão chegando dentro do cinema hollywoodiano, né, faz uns 4, 5 anos, né, então o documentário não trata, né, dessas questões, mas ele traz outras questões que a gente precisa abordar e que são importantes. Mas a primeira coisa que eu queria dizer, a segunda coisa que eu gostaria de dizer é que quando a gente assiste o documentário, ele traz o seguinte, olha, nós mulheres, né, somos retratadas de uma forma objetificada pela mídia e que isso tem a ver, inclusive, com a forma de que nós vamos encarar o nosso empoderamento, que inclusive é uma palavra muito utilizada pelo feminismo liberal. E aí, eu assistindo o documentário, eu pensei, poxa, realmente, né? A mídia nos objetifica, né? Nós precisamos ocupar vários espaços, dentre eles o espaço em que uma mídia retrate a mulher como ela realmente é, a nossa verdade, a nossa essência. Aí eu fiquei pensando, né? Mas eu acredito que a mídia que a gente vive, né, essa mídia, sem ser a mídia alternativa, não é um desejo dela. Na verdade, essa mídia que serve a uma classe, que serve à burguesia, né, ela quer realmente
continuar esse processo de objetificação das mulheres, e como nos últimos anos, né, pautas como essas estão ganhando relevância e tal, essa mídia acaba, inclusive, a incorporar no cinema, na música e tal. Mas será que esse é o espaço realmente que nós queremos estar, né? Um espaço que diz que nós podemos ganhar o céu e tal, o lance da meritocracia, o lance de quando você pode ser uma grande executiva, uma grande empresária, e chega lá e você acaba, inclusive, subalternizando outras mulheres. Não é esse tipo de mídia que eu quero estar presente, né? Então, a segunda coisa que eu gostaria de retratar sobre isso. E aí as questões, de fato, que o documentário traz para a gente após essa reflexão, né, de que, de fato, eu não quero estar presente nessa mídia. Essa mídia não me representava no passado e também não me representa porque ela acaba pactuando com um tipo de sociedade que eu não quero estar presente. Sobre essa questão da objetificação, né, desde criança mesmo, quando a gente nasce e que dizem, dentro de uma perspectiva de gênero, que nós somos a menina e tal, nós somos objetificadas, né? A gente, na época da minha adolescência, era a época das revistas ainda, né? Hoje as coisas são muito virtuais. Então, a gente não, quando tinha grana para isso, os meus colegas compravam, né? Eu ficava lendo, né? Que era a Capricho. E aí, eu nunca vou esquecer disso. Que tinha uma matéria que era como conquistar o príncipe encantado. E aí, uma das dicas era, olha, se você for até a padaria, você vá de batom e maquiada, porque você pode encontrar o amor da sua vida na padaria. Se eu não posso encontrar o amor da minha vida sem estar de maquiagem e batom, na época eu não tinha essas reflexões, né? Mas é uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, que se eu fosse na padaria, eu tinha que ir. E quando eu fui me desconstruindo e tal, minha adolescência, ela de fato foi uma adolescência, uma educação, inclusive religiosa, direcionada para essas questões, né? De fato, ter que escolher, achar o príncipe encantado, ser subalterno aos homens e tal. E o meu processo de desconstrução me levou a ser quem eu sou hoje. Aí eu nunca, de fato, fiquei, né? Isso nunca vai sair da minha cabeça. Então, como isso foi década de 90, né? Como as adolescentes eram tratadas, e hoje eu acredito que não tem uma grande diferença. São utilizadas outras palavras, outras questões, não dizem de uma forma tão direta, mas nós sempre estamos sendo direcionadas a estar seguindo um padrão, a sermos dentro de um padrão mesmo europeizado, não sei se utiliza, se é dessa forma que se utiliza, mas daquela mulher esteticamente perfeita, branca, dos cabelos maravilhosos e tal. E se você foge desse padrão, inclusive, né, você fica se maltratando. E o resultado disso são os índices que a Ana falou pra gente, né, há poucos minutos, de meninas e adolescentes com depressão, com distúrbios alimentares, com dores psicológicos. Se você entrar no Instagram, que é uma rede social, inclusive, que eu amo, que eu sou viciada, mas se você entrar no Instagram, o que é que você vê, meu povo? Você vê uma série de meninas ensinando como se portar, ensinando exercício físico, nada contra exercício físico. Exercício físico é importante para uma vida saudável, mas não em busca do corpo perfeito. Uma menina... As blogueiras que ensinam maquiagem, várias e várias e várias, né? E aí, isso é um turbilhão, né, de informação para as adolescentes da nossa época, para as meninas da nossa época. Hoje eu vejo uma blogueira ensinando maquiagem, e se eu realmente quiser sair, quiser fazer a maquiagem que ela ensinou, tudo bem, porque eu já tenho um certo nível de maturidade, mas eu fico pensando, por conta da idade mesmo, né, que eu já tenho, mas eu fico pensando nas adolescentes que estão sofrendo com isso, porque a gente só vê a perfeição. A gente só vê a perfeição, né? Então, a mídia, ela serve para reforçar, né, esses estereótipos. E aí tem várias outras questões que aí eu passo mais uma vez a fala para vocês, e aí quando voltar para mim eu coloco outras coisas que eu achei interessante no filme. Essa pressão da estética, né, tem uma passagem no filme que ele diz que o foco, né, tornando isso o foco como se fosse um objetivo nosso a ser alcançado,
só a parte, né, dessa estética, nos tira de outros espaços muito importantes. E aí é quando ele pega, digamos, ele tem uma segunda pegada, que é a questão política, né? Então, quando a mulher está muito preocupada em tornear o seu corpo, né, o seu cabelo, o seu olhar, a maquiagem e tudo mais, quando ela gasta tempo e muito dinheiro com isso, porque também requer dinheiro, né, pagar a academia, pagar não sei o que, né, roupas e roupas. Eu conheço pessoas, né, que, por exemplo, parece uma centopeia, né, então tem vários sapatos. E aí, quando a mulher foca muito nisso, como objetivo de vida, né, seja para encontrar um parceiro, um príncipe encantado, seja para se sentir bem, como se precisasse disso, né, ela sai do espaço de decisão político, e aí essa política ela fica ausente de mulheres, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, né? Não, tem uma frase interessante no documentário que diz assim: não podemos ser o que não podemos ver. Então, se a gente não vê mulher na política, a gente não se coloca e a gente acha que não é espaço de mulher. Tem outra passagem que diz assim: os homens votam nos homens e as mulheres também, né? Então, foi feita uma pesquisa que diz que a maioria dos eleitores, né, de figuras masculinas são homens, e mulheres também acabam votando nesses homens, porque não tem a mulher como referência, né, como referência no espaço político. É como se a mulher fosse referência na revista da moda, né, enfim, segundo plano nos desenhos, né, ou então nos desenhos infantis, ou então nos filmes cinematográficos aí, como Hollywood e tudo mais, né, não como protagonista, ou quando, como protagonista, eu vou trazer um outro elemento também que o documentário aborda, que ele diz o seguinte: de 1937 até o ano de 2005, só tinham 13 filmes infantis, né, desenhos animados, digamos assim, com protagonistas mulheres. E desses 13 filmes infantis com protagonistas mulheres, 12 desses filmes eram as mulheres protagonistas atrás de um príncipe encantado. Aí vem A Pequena Sereia, né, e vem outros e outros filmes que as mulheres aparecem como a protagonista, mas buscando o homem, né, enfim, o homem ideal, o parceiro para a vida toda, o príncipe encantado, aquele que vai tirá-la da, sei lá, de que condição ruim de vida e vai tornar a vida dela mais feliz. É como se a mulher sozinha ela fosse um ser incompleto, né? Então, o segundo objetivo da vida dela, o primeiro é ficar bela, bonita, mas não é para ela, o bela, bonita, é para encontrar o segundo objetivo, que é o principal, na verdade, que é encontrar um homem, se casar e viver feliz para sempre, né? Infelizmente, as meninas foram moldadas, nós mulheres fomos moldadas em cima dessa historinha, que ela é reproduzida pela mídia o tempo todo, né? A gente vai ter pouquíssimos filmes hoje em dia, já em 2020, é isso mesmo que a Raquel colocou, o filme ele é muito, tá com 9 anos, o documentário, né, de 2011, então, muita coisa já se mudou, mas as mudanças, elas são muito pequenas mudanças, porque o machismo, ele é muito estrutural. Tem um diretor de filme que ele diz assim: não sei por que a gente faz isso com a maior naturalidade, porque o machismo ele é tão estrutural na sociedade que é natural ser machista, porque é tão cultural, né, entre nós, o comportamento dos homens, que eles acham que nem são assediadores, eles acham que eles não estão fazendo nada de errado, quando eles chegam para a mulher e, ei, sua gostosa e tal, eles não conseguem identificar o erro, porque eles não sentem medo com esse tipo de atitude que eles cometem, porque não é no corpo deles, não é, né, a vida deles que está ali ameaçada por determinadas situações em que eles acabam nos colocando, que são situações de violência, né? A mídia tem uma culpa fundamental aí nessa questão da estética, né, cobrando essa estética, e as revistas, como a Raquel colocou, mas também a televisão, né, aí a Duda coloca sobre as mulheres negras, como elas são vistas na televisão. Eu não vou dizer o nome das duas mulheres, mas essa semana eu observei, né, tem um repórter que está fazendo muito sucesso, branca, loira, nova, magra, bem magra, tem uma imagem dela em pé,
e o quadril dela, ela tá de calça, mas o quadril dela, ela tá tão magra, que dá para ver os ossos do quadril pela calça, né? Caramba, que forçação, né, assim, da magreza. E uma outra que também se tornou muito famosa nesse último período, com a mulher negra, né? E se você vê, o corpo dela é impecável, é assim, escultural o corpo dela. E as roupas que ela usa para apresentar o programa de jornal são roupas bem coladas no corpo, né? Então há uma sexualização o tempo todo do corpo da mulher, né? De estética, um padrão exageradamente magro, exageradamente irreal. É o que a Duda colocou, né? É bom a gente ter como parâmetro, como valor, as mulheres reais, porque as mulheres reais, elas não estão na televisão. São padrões totalmente fora da maioria de nós mulheres, né? Vai lá, Duda. Pois é, pois é. Pegando o que a Raquel falou bem no início do lance do se arrumar para ir comprar pão, né? Bicha. Adoro. Bicha, é triste. Mas, enfim, a mídia, ela tem um negocinho dela que a gente vê que é só para agradar o macho, né? É maquiagem para agradar macho, é perfume, é lingerie, é tudo para agradar macho. Acho incrível isso. Nunca é para agradar, ou então a mulher fala assim, porra, tô bonita. Nunca. É só para agradar o macho velho. E aí também tem um lance, agora, né? Agora não, né? Sempre teve, né? Que é até das pepecas o povo quer mandar, né? Quer botar lá. Que as pepecas das mulheres pretas tem que ser clara. Aí fica assim, ó. Né? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Até nisso a galera quer que a gente seja perfeita para os machos, né? Tem que clarear a pepeca, tem que estar depilado, tem que ser do jeito que o homem quer e foda-se, né? E eu fico assim, gente, meu Deus do céu, que é isso? Como se a gente não pudesse viver sem ser macho, que, pelo amor de Deus, né? Macho é mó pai. Mas, enfim. E outra coisa também que a Ana Karina falou, que é sobre os espaços que nós mulheres estamos ou ocupamos, né, e tal. Que tipo assim, que é falado no documentário, né, que se não tem se alguns órgãos não tem as percepções de nós mulheres, ele não vai funcionar, porque os machos não sabem do que nós não vamos gostar, nossas pautas, nossas angústias. Então, tem que ter nós mulheres nos espaços de poder também. E aí eu estava escrevendo e eu fiquei lembrando, né, quantas vezes nós mulheres damos alguma ideia ou falamos alguma coisa nesses espaços que nós militamos, que nós ajudamos a construir, e a gente nunca é ouvida, né? Nunca. Agora vai lá um homem e dá a mesma ideia, ou então fala a mesma coisa que a gente falou, e ele é ouvido e considerado. Eles repensam todo o negócio, acatam a ideia, e a gente fica lá assim, ó, mas eu falei a mesma coisa. E aí? Cadê todo aquele discurso de dizer assim, não, a gente tem que dar lugar às companheiras, porque as companheiras são importantes. São importantes para quê? Para realmente construir o espaço ou só para dizer assim, não, nós temos mulheres aqui? Então, aí fica o questionamento também para onde a gente milita, né? Para essas coisas que a gente organiza também, né? Que nós estamos ali também como protagonistas e também nós temos ideias e temos nossa voz. Então, cabe a esses homens, porque as mulheres nos escutam, né? E também constroem junto com a gente, cabe aos machos, né? A nos escutarem, a respeitarem nossa fala, a não nos silenciar, né? E, enfim, e acatar também nossas ideias, porque nós sabemos do que nós precisamos e nós sabemos também do que a gente está falando. Não é uma coisa, tá louca, né? Tá surtando, que é o que a gente escuta sempre. Então, isso também vem também da questão da mídia, por quê? Porque nós mulheres não somos encorajadas a estar nesses espaços. A gente não é encorajada a isso. A gente é encorajada ao quê? A ficar em casa, a cuidar da casa, a cuidar do irmão pequeno, a cuidar do
pai, né, e cuidar das tarefas de casa e tal. Enfim, e entre outras coisas que nós mulheres somos criadas para isso. Então, se a gente não está em espaço de poder, não se sente à vontade de fazer uma fala num palco para alguém, é porque a gente não é encorajada. Tanto em casa, por conta da cultura, né, dessa cultura absurda, mas também tanto pelos nossos companheiros que se dizem nos impulsionar, mas que, na verdade, não nos impulsionam. Eles não nos impulsionam. Então, a gente também tem que rever toda essa questão, né? Que também aborda, tem alguns homens falando também no documentário, né, e tal. E também da gente falar que, gente, pelo amor de Deus, não é uma guerra, né? A gente não quer uma guerra. Claro que se a gente puder matar aquela, né? Não é uma guerra, mas vocês têm que respeitar a gente, tem que respeitar nossas falas, tem que respeitar nossos corpos. Para de objetificar nossos corpos, pelo amor de Deus. Cansada já de postar uma foto e vi um macho. Os seus peitos são maravilhosos. Sim, eu sei disso. Que são maravilhosos. Que são lindos. Não preciso de um macho para dizer que o meu corpo é bonito, não. Eu sei disso. Mas só que o que me preocupa também justamente é essas meninas, né, que vê esses tutoriais. Elas têm que saber que os tutoriais de maquiagem são para elas ficarem bonitas para si mesma, e não para agradar ninguém. A questão das lingeries é para elas ficarem bonitas para si, e não para agradar um macho. Foda-se o macho, mulher, tem que ficar bonita para tu. Então, a gente tem que eu acho que a mídia, acho não, tenho certeza, a mídia tem que ser repensada. Ela tem que ser, né, repensada, refeita, procurar mulheres reais. O que as mulheres querem ver também na televisão, não é só o que os homens querem ver na televisão, o que nós queremos ver, né? Que tipo de conteúdo a gente quer ver. Então, é isso aí. Eu acho que é isso. Vai, Raquel. Maravilhosa, né? Ai, meu Deus. A Duda toca nas feridas mesmo e representa. Porque, de fato, né? Quando nós mulheres adentramos dentro do espaço da política, já é para a gente criar coragem de ir até lá já é complicado. Aí a gente entra achando que vai ser um paraíso, né? Doce ilusão. Na primeira reunião você já percebe que não é, né? Então, é um espaço muito hostil. Eu lembro que a primeira vez que eu me senti, de fato, silenciada foi numa reunião do partido ao qual eu faço parte. E aí, só tinha eu de mulher. E eu percebi que eu não conseguia falar. E aí, o Thiago estava comigo e eu saí, quando saiu da reunião, eu disse assim, tu percebeu que eu não consegui falar? E ele não tinha percebido, enquanto homem. Aí ele foi refletir, ele, vale, foi mesmo. Aí, quando foi na outra reunião, eu tinha que bancar a louca, ficar batendo na mesa. Eu quero falar, eu vou falar, eu. Então, você acaba, né, incorporando alguns estereótipos, e até hoje eu sou bem assim, quem me conhece, vem as coisas no grito mesmo. Se as pessoas não conseguem me ouvir assim, com essa voz e tal, é sempre no grito e no barraco que eu ganho mesmo. E eu espero que um dia eu não precise, né, utilizar essas ferramentas para estar nesses espaços. Inclusive, alguns eu abri mão de estar, né? E hoje estão em espaços da política que eu me sinto mais próxima e mais à vontade com outras mulheres. Então, algumas pessoas costumam dizer, esses feministas não gostam de andar com homem e tal. O Engels aqui querendo partir da live. Mas é porque é muito melhor estar e andar com mulheres dentro da política. Eu me sinto muito, muito melhor estar nesses espaços com mulheres do que com homens. Claro que tem companheiros que eu admiro e que eu respeito e que estão abertos a esse processo de desconstrução do machismo, mas que está repleto. E quem me conhece, eu falo mesmo, língua solta, que é um espaço que está cheio de homens que não estão nem um pouco afim de se abrirem para esse processo de desconstrução, que isso é só de boca, né, para ganhar pontos, mas que na prática isso não acontece, isso é verdade. E eu já vivenciei isso e tenho como provar, tem um dossiê cortado. E aí, né, em relação ainda sobre essa questão das mulheres na política, eu assistindo o documentário, eu vi a questão da objetificação também da mulher na política. E aí eu lembrei da eleição da Dilma, que na época, eu acho que foi a revista Veja, fez um compilado de como ela foi se transformando, a imagem dela,
para chegar nas eleições, pegando fotos antigas, né? E vendo o corte de cabelo, a forma de se vestir, a pintura, né? Então, no lugar da revista, não lembro se foi a Veja, viu, gente? Da revista, levar em consideração a trajetória política da Dilma Rousseff, as opiniões dela, né? Mas não, era em relação à aparência física. E durante todo o processo, a Dilma sofreu com isso, né? Durante o processo de impeachment, né, a gente via várias declarações em relação à aparência dela, e a gente não vê isso com os homens, né? A gente não vê isso com o homem, a gente achando, ele é só bonitinho. Não existe isso. A gente não... As pessoas, tanto homens como mulheres, nós não ligamos para a aparência deles, né? Que, inclusive, é horrível, da maioria dos políticos, se a gente for aqueles povo velho, aquele branco velho de paletó. E aí, não é uma... Mas ninguém liga, a gente acha interessante. Mas com as mulheres, não. É como se a gente tivesse sempre que estar associada a essa questão da objetificação, mesmo quando a gente está nesses espaços, né? E isso é uma coisa forte que a gente precisa reverter, e o feminismo está aí, inclusive, para isso. Outra coisa que o filme... que o documentário me fez refletir é sobre o processo de envelhecimento da mulher. Ela tem lá aquela atriz que é famosíssima, gente. Eu só lembro o sobrenome dela, que é a Fonda. Jane Fonda. Enfim, isso. Que ela faz uma série, inclusive, muito boa na Netflix, que é Gracie and Frankie, que é uma série que trata sobre o processo de envelhecimento das mulheres e outros temas transversais. Inclusive, é ótimo, viu? Não estou ouvindo o fone da Raquel. Tá desligado. Desligado. Alguém tomou o microfone. Isso vai dar B.O., hein? De fala. Então, eu estava falando que ela tem uma série maravilhosa na Netflix, que é Grace and Frank, que é uma série que trata a perspectiva maior, o tema mais amplo da série é sobre a questão do envelhecimento de mulheres, mas tem outros temas transversais. E aí, a mulher não tem mesmo esse direito de envelhecer. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito claro disso, de uma mulher muito famosa, que fez parte da infância, né, da maioria das pessoas da década de 80 e 90, que é a Xuxa. E que a Xuxa, quando aparece nas redes sociais dela, no Instagram, no Facebook, ela é bombardeada, porque ela não faz procedimentos estéticos, e as pessoas ficam dizendo, você está muito velha e tal. Isso acontece com muitas mulheres, né? Então, é a cultura da novinha, a objetificação, a sexualização de nós mulheres começa muito cedo, gente. Quando foi o seu primeiro assédio? Né? É muito cedo que começa. O meu primeiro assédio foi quando eu era criança mesmo, acho que eu tinha uns 13 anos, andando pelas ruas do Maracanã, de trança, indo fazer curso de informática. Um cara pegou na minha trança, um homem no meio da rua pegou na minha trança. Né? Uma menina de tranças. E aí, todas nós passamos pelo primeiro assédio muito novas. O corpo dela tá mudando. Homens próximos falando isso, né? Então é muito difícil, né? Então tem essa hipersexualização das mulheres jovens e tem esse processo, né, do não envelhecer. E aí a mídia não vai ter espaço para essas mulheres, né, que estão em processo de envelhecimento, que isso é normal, inclusive, né? A gente tem que naturalizar a velhice, né? A velhice é um privilégio. E aí a gente acaba fazendo o quê? Colocando um monte de coisa no rosto, na cara, né? No bom cearense. O Brasil é o segundo país com mais índices de cirurgias plásticas, né? Todo dia é uma coisa diferente, gasta um monte de dinheiro para não ter rugas, e o envelhecer é algo normal. Envelhecer é um privilégio. E a maioria desses processos, eles são direcionados para quem? Para os homens? Não, são direcionados para nós mulheres. Somos nós que utilizamos esses processos. Somos nós que fazemos cirurgias. Inclusive, a Duda falou o negócio da pepeca. Eu lembro que eu descobri isso há uns 3 anos, que além da cor, tem o formato ideal. Eu não sabia. Vale, meu Deus do céu, a que ponto esse pessoal chegou? E existe cirurgia plástica para isso, para você ficar lá no padrão. Que aí tá. De onde é que esses homens tiram esse padrão? Tiram dos filmes pornôs, né? E aí
toda a vida eu falo, sempre que tem um momento, eu falo contra essa historiografia, é porque ele traz realmente essas mazelas para as nossas vidas, né? Além de outras questões, trazem essa padronização da mulher. Então, é isso. Terrível, né? Terrível essa questão aí da... Enfim, da gente... O que é que tem que fazer, então, Duda? Tem que passar L'Oreal, é? Horrível. Gente, mulher, não sei, não. A minha fica de boas. Não gosto aqui, não. Quem quiser que lute. Quem quiser que lute. Eu que não vou estar fazendo vários coisas da minha pepeca, porque aqui um macho não quer que a minha pepeca seja escura, né, bicho? Pelo amor de Deus. Nossa, cada coisa. Tem uma coisa bastante bacana também no documentário, que ele diz que os filmes abordam as mulheres como objeto sexual de desejo dos homens, né? Então, até isso, a forma de como nós somos abordadas, né? Para vender o filme para o homem, né? Por exemplo, essa questão da estética da vagina da mulher é até difícil, né? Por exemplo, eu não conheço outra vagina. Como é que eu vou fazer o que tá na moda da vagina? A vagina da moda. Essa hétera. Não tem essa hétera, né? Eu só conheço outra coisa, né? Não conheço vagina. Agora, bote aí as outras modas aí dos homens que eu te digo, né? Não, Duda? Deixa lá. Então, assim, e aí eu acho que tem uma passagem também interessante que ele reforça essa questão do filme, os filmes de agora, né? Que parece que as mulheres estão empoderadas, mas se a gente prestar atenção, usa até um termo, né? Que eu acho que eu anotei aqui em algum lugar, mas no meu papel ele vira para os dois lados. Enfim, vale mesmo, ele fala um termo para isso. Né? Também. Não lembro aqui onde foi escrever, daqui a pouco eu acho. Mas ele diz assim, que as mulheres empoderadas dos filmes de hoje, elas usam roupas bem coladas, né, mini roupas, né, micro roupas, né, super sexualizadas, não sei o que do poder, né, não lembro, bonequinhas lutadoras. É o poder em relação à aparência, mas eu não lembro a palavrinha, como é a palavra? Bonequinhas lutadoras, o termo é esse, bonequinhas lutadoras, sim, né, que são aquelas mulheres empoderadas, mas tem que ser sexy. Então, a questão do apelo sim, sexual, né, é sempre na frente, até os dias de hoje. E algo interessante que eu gostei muito no filme, que ele vai fazer também um histórico do movimento, chegando no movimento feminista, né, porque assim, ele pega, desde quando, a primeira vez que eu ouvi falar de feminismo, eu fazia o ensino médio, então, se a Raquel ia para o curso de informática, eu ia para o curso de datilografia. Eu sou bem mais antiga aqui. E eu lembro que no meu ensino médio, quando eu fui falar de feminismo, eu lendo um livro sobre feminismo, um tema que eu escolhi para apresentar como trabalho escolar, eu lembro que ele falava exatamente do exército de reserva que as mulheres cumprem no capitalismo, e aí vai falar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e tal, que as mulheres ocuparam as fábricas, e depois, no fim da Segunda Guerra Mundial, os homens que sobreviveram retornam, e a mulher volta a ter aquele perfil do lar, né? Do lar, então ela aparece em várias imagens de revistas, de jornais, com a geladeira, a batedeira, né, a máquina de lavar, o fogão, sempre a imagem da mulher atrelada a um eletrodoméstico, porque aquilo era para impulsionar a volta ao lar. E que ele fala no filme quantas mil mulheres queriam continuar no mercado de trabalho, mas ele também coloca, acho que foi 800 mil mulheres foram demitidas em um determinado lugar lá nos Estados Unidos. Então, assim, não é querer estar no mercado de trabalho, o mercado de trabalho simplesmente não quis, abandonou as mulheres. E aí a gente vai ver, nos anos 60, passado alguma... Porque isso não significa voltar para casa do dia para a noite e a gente querer essa condição de apenas, né, do lar, né, como colocou a esposa lá do Temer, nosso ex-presidente, né, linda, recatada e do lar. Não é só impor isso e a gente vai aceitar. A gente entrou no mercado de trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e só nos descartou, a gente não aceitou. E aí passa que nos anos 60 a gente vai ter o movimento feminista, né, se impondo,
vai vir colocar a questão da pílula, também tem a ver, óbvio, a liberdade sexual, mas vai colocar o movimento feminista crescendo, e a gente vê, dos anos 40 para cá, uma briga, né, em que as mulheres foram expulsas do mercado de trabalho, nos anos 60, o feminismo, né, ressurge do ponto de vista da luta das mulheres sobre a questão do corpo da mulher, sobre a questão do mercado de trabalho, e vai vir a imposição mercadológica contra os movimentos feministas, colocando o feminismo como o inimigo a ser combatido. Então a gente vai ver falas de homens na política lá nos Estados Unidos colocando o mal que o feminismo traz. Nós estamos em 2020. Olha a fala aí dos governantes, do governo Bolsonaro, batendo no feminismo, utilizando, inclusive, espaços religiosos até, né? Religiosos para colocar bandeiras conservadoras, colocando as mulheres feministas como se fossem as depravadas, as devassas. Então, como se discutir gênero na escola fosse ensinar o sexo ou ensinar a ser gay, né? Que tinha como é que ele chamou? A primeira fake news, que foi assim, bem marcante, da cartilha contra a homofobia, kit gay, né? O kit gay e tal. Então, eles deturpam toda uma luta, né, de direitos, de garantia de direitos para as mulheres e para as meninas e para o movimento LGBT. Eles trocam, invertem os valores, né? E aí ficam pregando isso, popularizando isso, e as pessoas realmente acabam comprando e acreditando nessa ideia de que o feminismo é ruim, mas na verdade o feminismo faz bem não só para as mulheres, mas para os homens também. Passar aqui para a Duda, a gente já está com 56 minutos de live, a gente nem o papo nem tá se tão apega ao bom, né? tempo. O documentário ele aborda muitas coisas, né, bem interessantes, mas carece de algumas outras, mas enfim. Eu vou passar aí para a Duda, ou então para a Raquel, vocês aí para comentar aí mais um pouquinho, para não ficar só em mim, né? Senão as pessoas vão desligar aí a live. Não, mas é bem isso mesmo, né? Tipo, do lance dessa mídia aí, né? E tal. O documentário aborda muito essa questão da objetificação do corpo da mulher, né? E tal. Mostra os produtos, mostra como é os comerciais, né? E sempre é a mulher, o produto e tal, e o homem, né? Tipo assim, né? A mulher, tipo assim, eu acho que abrindo uma latinha, né? De refrigerante, se eu não me engano. E aí tem um meninozinho, que é uma criança, o menino é uma criança, né? E aí ele vê os seios da mulher abrindo a latinha, assim, super, né, sexualizada. E eu fiquei assim, gente, que absurdo que ele coloca também. Tem umas das crianças, as meninas, né, dos concursos, né, e tal, e tem a criança menino já olhando o corpo da mulher daquela forma tão, né, tão bruto, tão sexual. E dá nojo. Mas, enfim, né, mas justamente essa mídia aí que a gente tá vendo, né, não é tão longe, né, a gente vê isso na atualidade, a gente vê muito isso ainda. Mas para fechar, né, porque já tá quase encerrando, é mais isso mesmo, né? De que essa mídia tem que dar um giro, né? Tem que mudar para a gente poder se ver realmente nesses comerciais, né? Desses espaços, que esses companheiros aí, né? Que só falam, mas que não botam na prática, tem que lugar ela mesmo, tem que pegar nossas ideias e enfim, né? Nos escutar de verdade. E tem que tirar essa ideia de que a nossa inteligência não está do tamanho do short ou na nossa lingerie, não, no nosso corpo, não. Está aqui. Beleza, corpo massa, bonito, beleza, mas a gente também é inteligente. A gente também pode falar sobre diversos assuntos. Então, gente, é isso. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, que é um assunto muito assim, né? Mas, no mais, é isso. Eu queria só agradecer. Muito obrigada. Adoro a Raquel. Ana Karina, obrigada também. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que estava assistindo a live aí. E é isso. Ai, gente, foi muito bom, né? Eu vou logo também me despedindo. E eu queria finalizar, né? A gente percebeu o quê? Que a mídia, ela é uma fonte de educação para as mulheres, né? E que essa mídia que a gente tem não nos representa. Então, a gente tem que fortalecer a mídia alternativa,
porque existe, né? Existe uma mídia que está tentando derrubar isso, existem mulheres, inclusive, que estão tentando derrubar isso nesses espaços, né? Por exemplo, o Instagram, existe um movimento que eu conheci ano passado, se chama Corpo Livre, que é um movimento de uma blogueira, que é a Alexandra, e aí ela levanta essa bandeira, né, de que o corpo ele precisa ser livre e de que existem diversos tipos de corpo, né, e que eles são belos e belas da mesma forma. E aí é um movimento muito massa, né, que eu indico para vocês seguirem também a @ dela. Existem várias mulheres que estão tentando derrubar esses padrões e que isso está me ajudando, inclusive, muito, muito mesmo. Assim, eu falo sobre isso no meu Instagram sempre, né, sobre essa questão de que a padronização dos corpos, ela esteve presente na minha vida por muito, muito, muito tempo. E que aí eu estou num processo de desconstrução mesmo, de que eu não preciso ficar fazendo dietas restritivas loucas do jejum intermitente, do low carb. Eu não preciso disso, né? Eu não preciso comer um sanduíche e me sentir mal por comer um sanduíche, e que por muito tempo isso fez parte da minha vida. Mas por conta desse contato com outras mulheres, isso vem me ajudando nesse processo de desconstrução, que não é fácil, né? Mas que a gente vai tentando. E aí, dar um abraço para todo mundo que está acompanhando a live. A minha mãe está acompanhando a live. Beijo, a minha tia. Cheiro para todo mundo. A minha amiga Diana, que está sempre por aqui. Um abraço à Ana, nossa pré-candidata, né, a vereadora oficialmente de Fortaleza, né, que ontem foi o lançamento da campanha dela. E que aí convidar, inclusive, a todas e todos que estão nos acompanhando a fazer parte, a construir essa candidatura, né, que é uma candidatura, inclusive, coletiva, porque pensa por todas nós mulheres, nesse espaço que nos é negado, que é a política, que a gente vem sempre, inclusive, falando sobre isso. Todos os espaços que a gente, todos os filmes que a gente vai debatendo, a gente acaba entrando nesse assunto de que, de fato, a política é um espaço, historicamente, que nos foi negado. A gente precisou lutar para conquistar um voto, direito de votar. Agora a gente tem que estar lutando para estar presente dentro dos partidos políticos, para ter direito a uma candidatura, tanto que existe uma lei, né, que garante isso, que é a dos 30%, e aí a gente tem que lutar as eleitas, de fato, né, e aí nós somos a maioria, então o voto em mulheres e mulheres feministas é de extrema relevância, né, e aí a gente chega em 2020 com a oportunidade de dar uma resposta, né, a isso, de comprovar, de fato, de que a gente concorda com tudo que a gente fala, né? Não é que os homens não sejam capazes de nos representar, mas eles já representaram por muitos e muitos anos e não representaram bem. Então, eu acho, inclusive, que são incapazes, né, de nos representar. Não é que nós queiramos, inclusive, ser melhores que os homens. A gente quer uma paridade. A gente quer uma paridade. E os números não mostram isso. Os números mostram que a nossa representação dentro desses espaços ainda é insignificante. Tá bem? Então, um abraço e boa noite para todo mundo. Antes da gente encerrar e concluir o nosso debate de hoje, queria falar ainda um pouquinho sobre o documentário. Das três, eu sou a mais velha, né? Então estou aqui com 46 aninhos. E ele traz um tema interessante que eu sempre senti na pele, que é essa questão do prazo de validade, né? Que nós mulheres, nós temos prazo de validade nessa sociedade capitalista. Já que a gente é tratada como mercadoria, né? Então, você, às vezes, você está atravessando a rua, você e uma menina de 12 anos, a menina de 12 anos é assim, intensivamente assediada, né? E, enfim, e as mulheres mais velhas, eles não costumam, ainda bem, né? Assediar, mas o ideal é que não assediasse nenhuma, né? Muito menos a menina que é um perfil um pouco de criança. E o documentário, ele aborda, inclusive, que a mídia, ela trabalha muito, mas muito com meninas mesmo, né, como se fossem mulheres, né, e aí a gente vê, a Raquel fala do Instagram, mas eu tenho muita preocupação, como eu trabalho com adolescentes, a preocupação que eu tenho é porque muitas vezes elas colocam a imagem delas no Instagram, ou valorizando muito a bunda, ou valorizando muito, né, então são os padrões que a mídia acaba valorizando, né. Isso é muito complicado para
para as meninas, né? Porque elas acabam, sem perceber, né, sendo esse objeto que a mídia tenta construir o tempo todo. E aí ele coloca um dado interessante, que as mulheres com mais de 40 anos são a maioria na sociedade, mas são minorias na televisão, né? Então eles buscam, ou seja, tão fora da realidade o que a mídia coloca, né? E aí eu vejo às vezes muitas mulheres, numa forçação mesmo de fazer imagens de meninas, de rostos de meninas, né? Não sei como é, mas enfim, umas coisas tão toscas de forçação de barra mesmo, porque é isso que o mercado exige das mulheres o tempo todo, né? O corpo perfeito, e o quanto isso machuca as meninas já desde cedo. No documentário ele diz que as meninas o corpo só para de crescer no sentido de estar pronto definitivamente, né? Com os 20 anos de idade. Você vê meninas bem novas, 16, 17 anos, fazendo cirurgia plástica, e você diz assim, caramba, o corpo ainda nem se desenvolveu plenamente e já tem toda uma forçação. A gente fala disso, mas falar de estética, não, a gente está falando de vida de meninas, né? Então, como eu trabalho em escola pública, o meu público, né, as meninas da classe trabalhadora, e eu vejo anorexia, eu vejo transtornos alimentares, eu vejo depressão, eu vejo mutilação do corpo, né? Então a gente convive com tudo isso, não é só uma determinada classe social. A classe social mais endinheirada, com certeza, gasta muito dinheiro com estética e botox e tudo mais, né? Mas a gente vê as meninas também na classe trabalhadora como referência de beleza e de estética, algo que não pertence a elas, e elas acabam sofrendo com isso. Tem um curta-metragem que eu trabalhei há uns anos atrás na escola, que chama-se Pode Me Chamar, o celular ia caindo, Pode Me Chamar de Nadir, um cara que fez, que é aqui do Ceará, né, e tal, o Del Cardoso, e ele é negro, e ele coloca como protagonista uma menina estudante, tá, inclusive com farda da prefeitura e tal, negra, e ela começa exatamente olhando a revista de estética e o padrão da mulher branca e tal, e o Pode Me Chamar de Nadir é porque ela é zoada na escola devido à estética dela, né, por ser negra, né, por ter o cabelo de mulheres negras, enfim. E é um documentário muito bacana, né, muito, 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 muito bacana. Uns 15 minutos só de filme, dá pra gente colocar na sala de aula e discutir com a juventude. E eu acho legal porque ela usa bem os termos cearenseis da gente, né. Não sei o que. Então, os meninos e as meninas se identificam com o filme, é muito interessante essa abordagem. Então, é para colocar filmes, né, documentários, que tenham a ver com a realidade, a mulher real, né, que é a mulher, a maioria das mulheres brasileiras são mulheres negras, né, são mulheres da periferia, né, que a gente costuma chamar de os 99% que não está no poder, né, mas enfim, infelizmente essa mídia ela é muito elitista também, inclusive no padrão de beleza, né, e aí a gente vai já para o encerramento, que uma pena, né, é muito bom a gente discutir, pautar as temáticas de mulheres, né, a gente quer avançar nesse machismo tão estrutural que nos afeta, nos agride de diversas formas, né, não só na estética, mas na violência sexual, no assédio no ônibus, na escola, em casa, enfim, são muitas violências que nós encaramos e nós queremos mudar, sim, para ter uma vida respeitosa, uma vida digna, de ombro a ombro, né, de paridade, como a Raquel colocou. Nós poderíamos até querer ser melhores, porque a gente é a maioria, mas não é nem isso que a gente está pautando, a gente está pautando igualdade, né, a gente está pautando, não queremos ser objeto, né, que é o que a gente tem sendo tratado até os dias de hoje, né, como pessoas, coisas, na verdade, não é nem pessoas, é coisa, né, coisificação do nosso corpo, coisificação das nossas vidas. Gente, muito obrigada mesmo, muito bom estar com essas mulheres maravilhosas, de lutas, militantes, né, feministas, empoderadas no sentido da consciência e na consciência transformadora dessa sociedade. Muito obrigada, Raquel, pelo apoio de todos os domingos. Muito obrigada, Duda, linda, maravilhosa. Sempre estou aí curtindo os stories, as fotinhas dela.
E acho muito bacana a força que a Duda passa para, e vai ser, e é já referência para muitas meninas, com certeza. Ter uma mulher no movimento, e no movimento que exige muita, né? Muita força, que é um movimento por moradia, não é tarefa fácil, né? E, enfim, muito obrigada por ter aceito essa discussão de hoje, que não é discussão qualquer, pela vida das meninas e das mulheres, que elas sejam respeitadas do jeito que nós somos, nós mulheres, mais velhas, mais novas, né? Gordas, enfim, o que a gente é. Muito obrigada, boa noite, gente. Obrigada para quem participou ontem, obrigada, Raquel, obrigada, Duda. Tchau, tchau, obrigada a quem assistiu. Diana, Rebeca, Eduardo, olha aí. Valeu. Tchau, gente. Tchau.